Esse ano Santa Catarina registrou recorde no número de casos de dengue, né? Infelizmente, é aquele recorde que eu sempre digo, né? Ninguém quer ter. Já são mais de 4.600 infectados no estado. 4.600! E para que esse número não cresça ainda mais, equipes estão nas ruas e eles trabalham muito, esse pessoal, viu? Para evitar a proliferação do mosquito. Só que dessa vez os agentes contam com uma barreira, né? Uma dificuldade, mas também tem reforço. Veja aqui. Os tapumes com mais de 2 metros de altura não deixam ver o que tem do outro lado. Mas os mais de 5 anos de abandono da obra são suficientes para um sinal de alerta. Seu José conta que a preocupação com o prédio abandonado chega a mudar a rotina da família que mora na casa ao lado. E a minha filha estava grávida, inclusive ela não vinha aqui em casa por causa do perigo da dengue, né? E agora que os meus netos nasceram, vem para cá, tem que vir com protetor, com repelente. E é de olho nisso que está o Centro de Controle de Zoonoses de Florianópolis. Para ajudar na fiscalização de possíveis vetores de doenças, as equipes de vigilância ganharam reforço. Então a gente usa mais o drone nesse intuito de atender uma denúncia e já aproveitar o uso dele para vistoriar a volta daquela denúncia, aquela rua. Então a gente tem usado muito e tem ajudado bastante. O drone, que normalmente era utilizado para verificar denúncias de maus tratos contra animais, agora também passa a ser ferramenta para a busca de focos do mosquito da dengue. Chega onde as equipes não chegariam e entrega, com imagens de alta qualidade, um verdadeiro diagnóstico da área fiscalizada. Os principais alvos são locais como estes, de obras abandonadas e casas de veraneio que nesta época do ano ficam fechadas. Mas esse tipo de fiscalização acontece por denúncia. Se houver a desconfiança de que um imóvel ou uma propriedade possa estar com condições de proliferação do mosquito da dengue, a informação é repassada ao Centro de Controle de Zoonoses, que organiza a visita e um sobrevoo da área. Neste sobrevoo, para verificar uma denúncia em Canasvieiras, os fiscais detectaram irregularidades em outras 5 casas no entorno. Só um exemplo das surpresas que as fiscalizações podem reservar. Podemos utilizar o drone para avaliar, por exemplo, uma caixa d'água e encontrar num imóvel próximo uma piscina, ou uma calha, ou um terreno com bastantes depósitos que nós não conseguiríamos entrar no imóvel por ele estar fechado ou abandonado. A fiscalização é uma frente importante de trabalho no momento em que a dengue alcança níveis críticos em Santa Catarina. O número de focos encontrados aumentou mais de 13%. Foram mais de 15 mil registros entre dezembro do ano passado e abril deste ano. Em Florianópolis, as equipes já encontraram 756 focos. E os registros por dia preocupam. A gente encontra uma média de 15 focos, 20 focos. É uma média diária que a gente encontra de focos. A gente tem uma equipe muito grande hoje, né? Então nós estamos com mais ou menos 90 agentes na rua, trabalhando em vários bairros de Florianópolis. Então a nossa equipe é bem dinâmica, ela trabalha em vários bairros ao mesmo tempo. Então a gente consegue ter um mapeamento bem grande de como está a situação atual de Florianópolis. E quanto mais focos, maior o risco de contágio. 2020 já bateu recorde no número de casos da doença. 4.601 infectados em apenas 5 meses. O recorde anterior tinha sido em 2016, quando foram registrados 4.379 casos. Hoje, há pelo menos 10 municípios em situação de epidemia. E uma situação atípica preocupa as autoridades de saúde. Pela primeira vez, Santa Catarina tem 3 subtipos diferentes do vírus da dengue em circulação. A gente precisa lembrar que dengue pode ser contraída ao longo da vida até 4 vezes, porque um sorotipo específico ele não gera imunidade contra os outros. Então, por isso eu posso ter dengue até 4 vezes. Então, a preocupação é justamente essa. As pessoas que nos anos anteriores contraíram dengue pelo sorotipo DEN1 ou DEN2 podem estar adoecendo novamente pelo sorotipo DEN4 que a gente identificou no estado. O risco também aumenta em relação à gravidade da doença. Fundamental reforçar os cuidados para evitar a proliferação do mosquito e evitar mais casos,
mas também para as pessoas que têm os sintomas procurar uma unidade de saúde, tendo em vista que a infecção uma segunda, uma terceira, até uma quarta vez pode gerar casos mais graves, pode ter um risco maior de óbitos. Então, na presença dos sintomas, é importante que as pessoas procurem uma unidade de saúde para receber o manejo clínico e atendimento correto. Pela cidade, a vigilância se reforça e aguça o olhar. Mas a ação mesmo precisa partir do outro lado. A gente precisa da ajuda do morador, né? Ele precisa cuidar do seu pátio, da sua casa, da limpeza. Sem a ajuda dele, a gente não consegue melhorar esse problema de diminuir os focos.